finalização desse trabalho, dessa competência, ele se finda justamente nos 5%. O leiloeiro, ele tem, e é pouco, na minha opinião, e é pouco, na realidade, né, o valor. Esse valor de 5%, ele é fixado por lei. Então, no 5% nós não temos o que fazer, porque está escrito ali. E eu acho pouco. Né? Eu acho pouco. O comprador pagará 5% de comissão ao leiloeiro. Mas, como organizador de leilão, a lei nos faculta cobrar uma taxa de administração sobre essa venda. Ou seja, o que é a administração? Você chega no meu... Eu vou falar do meu caso, por exemplo, mas posso também generalizar. Você chega no meu escritório com um quadro, ou com um objeto, ou com uma caneca. Essa caneca foi da minha avó. Está na minha família há 150 anos. Aí você vê que já não é verdade, porque a marquinha que tem embaixo da caneca tem 80. Mas tudo bem, é a informação que foi passada para ela. Então você, como profissional, você vai ter que dizer para ela, olha, senhora, lamento, mas a sua canequinha, ela tem no máximo 80 anos, porque a marquinha que está aqui embaixo diz que ela tem 80 anos. Tá? Então não é uma coisa, eu acho que, em determinados casos, é assim. Mas para que você possa dizer que essa marquinha tem aqui, como o universo de marquinhas é muito amplo e muito grande, você tem que ter uma biblioteca. E isso custa caro. Porque a sabedoria, né? Dizem os sábios, e com muita propriedade, a sabedoria não está em você conhecer todas as respostas, e sim onde você buscar todas as respostas. Para que você saiba onde buscar as suas respostas, você tem que ter uma biblioteca. E uma biblioteca de arte, por exemplo, ela custa caro. Custa caro, eu sei disso. Muito caro. Ela não é barata. Ela custa caro. Hoje nós assinamos sites internacionais, por exemplo, que nós temos resultados de leilões de diversos artistas direto ali. Mas uma assinatura dessa, essa eu posso até dizer, para quem não é leiloeiro, custa por volta de 600 euros. Caro, hein? Por ano. Para quem é leiloeiro, custa 250 euros. Nossa. Para você ter, quando você levar o seu quadro no meu escritório, que digamos que é um pintor, sei lá, francês, eu vou ler o nome dele, vou sentar no meu computador, vou abrir esse site, né? Vou digitar o nome do pintor e vai dizer, ó, ele vendeu em Nova York em tal data, em Londres em tal data, e isso daqui, assim, vendeu por tanto. Dutra, nós vamos interromper o raciocínio um segundo, porque eu tenho que chamar o break e a gente volta complementando o assunto. Esteja à vontade. A gente já volta 3 minutinhos. Até já. Olá, amigos, muito obrigado por estarem aí, tolerando aqui o seu amigo Silvio do Leilão na TV. Vocês vão aprender muito, porque hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com Luiz Fernando Dutra, o leiloeiro da Dutra Leilões, 28 anos de mercado, sabe tudo de arte, estava dando uma aula aqui para produção, a diferença entre a cerâmica e tal, enfim, precisa dominar o assunto para poder discutir sobre arte, sobre antiguidades e sobre o Império, né, que é a especialidade do Dutra. Dutra, a gente estava aqui no intervalo conversando sobre curiosidades, né? Eu queria que você falasse qual era essa curiosidade que você ia comentar com a produção. Eu falei, não, economize e fala ao vivo. É que eu ia contar para os meninos aqui, em função da sua pergunta, do leiloeiro mais novo, o que é preciso, o que não é, do comprometimento do leiloeiro em relação ao público, né? Da responsabilidade que o leiloeiro tem, porque o leiloeiro é o fiel da balança.
ele, de um lado, ele tem a expectativa do proprietário de vender pelo maior preço possível. É verdade. Do outro lado, ele tem a expectativa do comprador de comprar pelo mais baixo preço possível. E que são desejos absolutamente antagônicos, diametralmente opostos. Totalmente conflitantes. Né? E o leiloeiro é o fiel da balança para que isso chegue a bom porto. Né? Que o navio chegue a bom porto. E certa feita eu estava fazendo um leilão beneficente e isso é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando vocês ouvirem falar em um leilão beneficente, procure saber se ele é 100% beneficente. Porque a maioria dos leilões beneficentes que vocês ouvem falar por aí, eles são leilões que a instituição de caridade recebe uma pequena parte da renda do leilão e o organizador se locopleta com o lucro, vendendo como se para a instituição de caridade fosse. Então, para que vocês não sejam ludibriados e de repente querendo fazer um bem, né? Querendo ajudar uma instituição de caridade, muitas vezes vocês estão ajudando um comerciante ou um artista que não consegue vender seus quadros na galeria A, B ou C e que põe os seus quadros ali e doa 20% para uma instituição de caridade. Mas ele vai vender para você aquele quadro que ele não consegue vender por 1.000, ele vai colocar ali por 2.000, porque você conduído para ajudar a instituição de caridade, você acaba comprando. E, na realidade, você deu uma pequena parte para a instituição de caridade. Mas isso... são cuidados, né? São cuidados que vocês devem ter. E a nós, ao Silvio, a mim, a todos aqueles que vierem aqui, até mesmo para a preservação da instituição leilão, para a preservação dos profissionais, é bom que isso fique bem claro. O leilão só é beneficente quando ele é 100% beneficente. Se ele não for 100% beneficente, ele exige a presença de um leiloeiro oficial. Quando o leilão é beneficente, qualquer pessoa pode fazer. Você aí na sua casa pode subir no púlpito, fazer o leilão, que não tem problema nenhum. Mas voltando à historinha, a brincadeira... O leilão beneficente, quando você leva um profissional do calibre do Dutra, é aquilo que eu falei, do histórico, do relacionamento, né? O Dutra ele tem um relacionamento com a sociedade, com investidores, com pessoas de grande nome, por isso que ele é o favorito das celebridades. Isso tem um peso muito grande. Então, quando você convida o Dutra, desde que esteja dentro das possibilidades dele, de ele poder acompanhar um leilão beneficente, que ele deve ter as suas preferências, é um peso muito maior. Mas o leilão beneficente comum, como ele colocou, qualquer um pode fazer, né? Agora, quando você precisa agregar valor e o que vai ser leiloado são coisas diferenciadas, né? Entre em contato com o Dutra e converse com ele. Na realidade, o que nós procuramos fazer? Eu acho que todo profissional, todo cidadão, ele não pode só reclamar do governo ou reclamar de quem quer que seja. Ele tem que dar a sua colaboração. Por menor que seja, ele tem que se dispor a colaborar. De que maneira nós procuramos colaborar? Nós, anualmente, nós elegemos uma ou dois leilões beneficentes e a Dutra Leilões entra de cabeça e realiza esse leilão beneficente sem absolutamente nada a ganhar. Cobra-se a comissão do leiloeiro, que é facultativa. O comprador paga se quiser, porque é beneficente, não é obrigatório a pagar, invariavelmente as pessoas pagam, e essa comissão do leiloeiro também é doada para a instituição. Olha, muito bacana então, isso. São 105% doado para a instituição. Nós, normalmente, fazemos dois leilões por ano, não dá para fazer mais, porque isso demanda um tempo muito grande. Torna inviável, né? Não, nós participamos da organização, da catalogação, da descrição, enfim, damos o pitaco na disposição da mesa, se tem uma personalidade. Absorvendo alguns custos também, indiretamente, não tem o jeito. escritório inteiro se volta para esse leilão. Então, os funcionários também trabalham de graça, todos eles vão,
às vezes a gente arca, invariavelmente, com condução, esse tipo de coisa, alimentação. Almoço. Tá? Isso faz parte do nosso custo. Tá? O custo do escritório. Nós não repassamos isso para a instituição de caridade ou para quem quer que seja. Então, essa é a nossa colaboração. Que para que você possa reclamar, você tem que dar, você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa positiva. E nós procuramos fazer dessa maneira com os leilões beneficentes. O Márcio Matos, ele fala uma curiosidade aqui, ele fala assim, não tenho dúvida que o senhor Dutra é carioca. Por que será que ele não tem dúvida? Explica isso. A rigor hoje já tem... É Márcio, né? Isso. Márcio. Hoje já tem facilitou um pouco mais, porque o microfone ele fica um pouco distante da boca. Quando uma perto da boca, o chiado era inevitável. Mas você errou por pouco. E isso é uma particularidade bem regional. Eu não sou carioca. Não é carioca? Eu sou fluminense. É diferente. Né? Existe. Isso é uma particularidade regional. Os fluminenses não gostam de ser confundidos com cariocas e vice-versa. A despeito de todos conviverem harmonicamente, mas eu não sou carioca, eu sou fluminense. Você já é carioca. E aliás, eu sou mais paulista do que muitos paulistas. Isso que eu ia falar. Porque eu adotei São Paulo como minha terra natal. Rapidamente, conta como é que foi essa saída do Rio. Você se tornou leiloeiro aqui ou lá e veio para cá? Como é que foi isso? Eu me tornei leiloeiro em São Paulo. Conta isso aí rapidamente. Eu vim para São Paulo com 18 anos, né, para seguir a vida como a maioria dos brasileiros que aqui estão e que paulistanos e paulistas viraram, né? Tão paulistanos e tão paulistas quanto os que aqui nasceram, porque adotaram esse estado. Nós tivemos a oportunidade de morar, inclusive, fora do Brasil, em outras cidades, e em momento algum eu sondei a possibilidade de trocar São Paulo por outra cidade. Maravilha. Nunca. Então eu vim para São Paulo para estudar e aqui fiquei e segui minha vida. Fui morar algum tempo fora do Brasil, voltei, me tornei leiloeiro e segui a vida como muitos paulistanos ou paulistas, né? Que o Nordeste tem muito representante nordestino, mineiro. Verdade. Construiu São Paulo foi os nordestinos, né? São Paulo é um ponto de convergência, convergência nacional, né? Então eu aqui me sinto em casa, bem mais em casa, aliás, do que no Rio ou em Campos dos Goitacazes, que é onde eu nasci, minha esposa também nasceu, nós somos campistas. Falar nisso, nós temos aqui nos bastidores, nós estamos com a Rosa, esposa, companheira do nosso querido Dutra, né? Muito obrigado por ter vindo, por estar aqui conosco.